Amém? Amém? Oh glória, o povo está vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Evassura cantura vassébia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Ageu 2. Aleluia. É tempo de restaurar o templo da adoração. Aleluia. É tempo de recomeçar. É tempo de voltar à essência. Já foi falado isso aqui nesta noite. É preciso realinhar os nossos caminhos, alinhar nossa adoração. Quem já viu a glória da primeira casa, Revassuracai, Suriquem, Anarasúbia, Jesus, é necessário. Deus quer nos levar a viver a glória da segunda casa. Quem já glorificou na primeira casa vai viver coisas novas na segunda. Quem falou em língua estranha na primeira casa vai falar em língua estranha na segunda. Quem viveu milagres na primeira casa vai viver milagre na segunda. Quem teve experiência com o Espírito Santo do Senhor na primeira casa vai ter experiência com o Espírito Santo do Senhor na segunda casa. Mas já foi dito aqui: faz mais uma vez, Jesus, faz mais uma vez na minha vida, na vida do meu irmão, em nome de Jesus. Nós queremos nesta noite viver aquilo que nós já vivemos no passado. O Senhor não mudou, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor continua fazendo milagre, o Senhor continua curando, libertando, sarando e transformando as nossas vidas. Aleluia. Ei, andassura canturavácia. Deus está neste lugar. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Deus está trazendo um alinhamento nesta noite sobre as nossas vidas. Deus quer fazer com que nós venhamos regressar e recomeçar de novo. Ah, Senhor, mas eu não consigo mais dar glória. É hoje. Eu não falo mais em língua estranha. É hoje. Eu não sinto mais a tua presença como eu sentia antes. É hoje. O Senhor te trouxe aqui para te renovar. O Senhor te trouxe aqui para renovar a aliança com você. Não olhe para o lado. Não fique preocupado com quem está atrás, quem está na frente. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de começar a sair correndo aqui dentro desse lugar, saia correndo em nome de Jesus. Mas deixa Deus trazer sobre a sua vida a glória da segunda casa nessa noite. Não se prenda. Você é livre. Aqui é a casa do Senhor. Deus está neste lugar. Deus quer transbordar na minha vida e na sua vida. É tempo de voltar. Aleluia. E a sura canturavássia. Ai, glorifica Ele. Vai, glorifica Ele, Ele está aqui. Vai, deixa Deus falar e agora através da sua vida. Começa a glorificar Ele, dá glória a Deus, dá aleluia. Faça alguma coisa, chama a atenção dEle. Não tenha vergonha. Ele está aqui, Ele está falando para você: eu quero ouvir a sua voz. Vai, deixa Deus te tocar agora em nome de Jesus. Dá a Ele liberdade. Dá liberdade do Espírito do Senhor para manifestar nesta noite através da sua vida. Ele quer te curar das feridas do passado. Vai, seja livre. Você está na casa do Senhor seu Deus. Não tenha medo. Pule, grite, faça alguma coisa, mas chama a atenção dEle. Vai, diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou regressando. Eu quero voltar a te adorar. Eu quero voltar a sentir a tua presença. Eu quero sentir, eu quero falar língua estranha de novo. Eu tenho saudades.
Eu tenho saudade, Jesus, daquele tempo que a gente caminhava junto. O Senhor falava no meu ouvido voz, alassúbia. O Senhor falava no meu ouvido línguas estranhas, e eu recebia, e eu lançava isso sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, e o milagre do Senhor acontecia. Eu não estou sentindo isso mais, e o Senhor está dizendo assim: mas é hoje, eu quero fazer hoje de novo. Já foi dito aqui, eu quero fazer mais uma vez. O Senhor não parou de fazer. Não se perca nas distrações, Ele está aqui. Não se perca, aleluia. A glória do segundo templo, Ageu 2, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Setiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadag, sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vós, aos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te. Ninguém vai conseguir ver a glória do Senhor se não se esforçar. É impossível ver a glória de Deus se eu não me esforçar, se eu não me entregar, se eu não me dedicar, se eu não buscar, se eu não subir o monte, se eu não pegar lenha. Pastor Fernando, eu preciso pegar lenha, eu preciso botar fogo, eu preciso oferecer sacrifício, eu preciso renunciar às minhas vontades, eu preciso renunciar ao pecado, eu preciso renunciar aos meus prazeres, para mim poder viver a glória da segunda casa. Deus está falando disso. Eu quero trazer a minha glória sobre o meu povo, sobre a minha casa, mas é necessário um alinhamento. Santidade, o pastor acabou de falar isso aqui agora, ele não sabia nem o que eu ia pregar. Santidade, vida com Deus, ajustes, alinhamento. Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito, não dá para caminhar de qualquer jeito. Ninguém vai viver milagre de qualquer jeito, não se iluda. É mentira do diabo, não dá para você viver o que Deus tem para mim e para você, se nós estivermos de qualquer forma. Aleluia! O texto é bem claro, o povo de Deus estava de volta agora à sua essência. Deus dá uma ordem a Ciro, e Ciro fala: pode ir, volta, é para vocês voltar. Mas qual é o propósito da nossa volta? O propósito é a reconstrução do templo. O templo que foi destruído, é tempo de reconstruir. Mas para que nós vamos reconstruir o templo? Para adorar. É para adorar. Para que nós vamos reconstruir a nossa vida? Para adorar. Para que nós vamos santificar a nossa vida, Raquel? Para adorar. É para adorar, não faz outro sentido, não tem outro propósito, é adoração. Você e eu fomos criados para adorar o Senhor. Então o Senhor só recebe a nossa adoração se houver aquilo que o pastor acabou de falar aqui: santidade. Podemos cantar bonito, podemos tocar, podemos falar até língua estranha e pregar muito bem, podemos fazer barulho ou falar manso, não importa, tem que ter santidade. Santidade era o que Deus estava levando o povo de volta. Por isso que Deus está trazendo o povo de volta. O povo havia se afastado da presença, não tinha mais glória. E na verdade, quando você está em santidade, você não precisa ir para um lugar para restaurar a glória do Senhor está em ti. Então, se a glória do Senhor está em você, onde você colocar a planta dos seus pés, irá manifestar a presença daquele que vive e reina para todo sempre.
Mas era necessário no coração do povo, o povo queria voltar àquele ambiente, porque foi aqui que começou tudo. E o Senhor falou assim: não, tá bom, se é aí que começou tudo, eu vou levar vocês de volta. Vamos ver se o problema é o ambiente ou são vocês. Muitas das vezes o Senhor nos traz de volta à casa dele. Eu saí, eu fui para lá, saí. E a gente acha que simplesmente voltar à casa, não, tem que alinhar a nossa vida. Não basta só estar aqui, não basta só assistir os cultos, não basta só levantar a mão e falar: Senhor, eu te amo. Não, é mais que isso. É alinhamento, é ajustar os nossos passos aos passos de Jesus, é ajustar a nossa vida à vida que Deus tem para nós. Aleluia. E a ordem do Senhor é: voltem. E eles voltaram. Quando o povo voltou, o Senhor falou assim: agora é para reconstruir o templo. Eles começaram a reconstruir o templo. No início estava tudo lindo, estava tudo gostoso, todo mundo feliz. Aí tinha aqueles que haviam passado pelo primeiro templo. Eles falaram assim: meu Deus, que coisa linda, vai tudo voltar ao normal como era antes. Só que agora o tempo começa a passar. Eles começaram a olhar para um lado, olhar para o outro. Eles viam que não havia mais ouro, não havia mais prata como tinha em outro tempo. A riqueza tinha ido embora. Deus queria fazer com que eles entendessem: eu não estou preocupado com isso aqui, eu não estou preocupado com isso aqui, eu estou preocupado com aquilo que você carrega. Você e eu, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus não está preocupado com o celular que você está usando, Deus não está preocupado com o carro que você acabou de comprar. A glória do Senhor, senão ela não vai se manifestar em coisas, ela vai se manifestar através da sua vida e da minha vida. E o Senhor nessa noite está dizendo: quero eu trazer sobre a sua vida a glória da segunda casa, e para que você vai resplandecer o poder de Deus na vida das pessoas que entrar pelo seu caminho. Aleluia! Deus não estava preocupado com ouro. Eles estavam tristes porque não estavam vendo ouro. Eles começaram a se entristecer, porque o primeiro templo era a coisa mais linda, era majestoso. Todo mundo que chegava no templo de Salomão via: meu Deus, coisa linda, ouro para tudo quanto é lado, prata, tudo maravilhoso. E o inimigo tinha levado coisas, e o Senhor estava querendo que eles olhassem para a glória, a presença. O que não podia faltar era a presença. Deus não estava falando: vocês vão viver coisas gloriosas aqui. Deus, vocês vão ver mais ouro, vocês vão ver mais prata. Deus não está falando sobre isso. O Senhor está falando assim: vocês vão ver a minha presença muito maior que vocês já viram. Mas é necessário que haja um alinhamento. Às vezes a gente se entristece porque a gente não está vendo o que a gente quer ver. E a grande revelação é você ver aquilo que Deus quer que você veja. Talvez eles estavam se entristecendo: puxa, não vai dar para fazer um templo agora como o outro, cheio de coisas lindas, joias, ouro, prata, aquela coisa, não vai dar. E começaram a se entristecer. Quando eles começaram a se entristecer, quem chega? Os intrusos. Aí eles começam a olhar e falar assim: o povo está começando a entristecer. Por quê? Porque eles não estão vendo o que eles queriam ver. Deus está querendo mostrar uma coisa para eles, mas eles não estão entendendo nada. Já começaram a se entristecer. Então nós precisamos agir agora. Quando eles se perdem nas distrações, nós vamos chegar com uma palavra para poder parar a reconstrução do templo. Toda vez que você está reconstruindo a sua vida com Deus, Satanás vai mandar os seus funcionários para liberar sobre a sua caminhada, sobre a sua vida, uma palavra para fazer com que você pare. E ele mandou. Os intrusos entraram e começaram a mandar cartas para o rei. Eles não estão querendo reconstruir nada não, o plano é outro. O plano é outro. Quando o rei ficou sabendo, ele mandou um decreto. Qual é o decreto? Pare a reconstrução. Quando falou pare a reconstrução, o povo agora desanimou de vez, Darla. Já que nós não vamos poder reconstruir o templo, nós vamos cuidar das nossas coisas. Nós vamos cuidar daquilo que interessa a nós. Vamos cuidar das nossas prioridades. Quando aquele povo começou a cuidar das suas prioridades, a primeira coisa que eles fazem, eles esquecem
o propósito? O propósito era restaurar o templo e adorar ao Senhor. Quando eles esquecem o propósito, eles param de adorar. Eles param de fazer a obra, pastor Fernando. Aquele povo que caminhava fazendo a vontade de Deus, eles param e começam agora a se preocupar com os seus prazeres pessoais, as suas conquistas. E aí aparece o Deus Todo-Poderoso, levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu traz uma palavra. A palavra que o Senhor traz não é uma palavra que vai alegrar as pessoas a princípio, porque o Senhor vai confrontar aquelas pessoas. Vocês estão vivendo do jeito que vocês querem, a casa de vocês está até bonita, está tranquila, vocês estão vivendo uma vida boa, agradável a vocês, mas vocês deixaram a minha casa vazia. Mas e aí, Senhor, nós deixamos a sua casa vazia, o que vamos fazer? O Senhor começa a fazer, sabe o que é com eles? Deus começa a mostrar para eles: eu, o Senhor, fechei a porta. Sabe qual é o nosso problema? Que toda vez que uma porta fecha, a gente fala que é o diabo. Satanás fechou a porta, o inimigo entrou no negócio, fechou a porta. Há momentos que é próprio Deus que fecha. Sabe por quê? Porque nós demos as costas para Ele. Nós paramos de adorar ao Senhor para adorar coisas. Nós paramos de dedicar o nosso tempo, a nossa vida ao Senhor, a buscar ao Senhor, subir o monte, descer, buscar lenha, botar fogo, oferecer sacrifício, adorar ao Senhor, levantar altar, santificar a nossa vida, edificar altar, edificar, santificar a nossa vida. Nós esquecemos disso. E aí Deus vai e fecha a porta. Deus está dizendo para ele assim: eu fechei. Como assim o Senhor fechou? Quer que eu mostre para vocês? Quero. Pode mostrar para nós então que o Senhor fechou. O Senhor falou assim: vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Imagina o que é você pegar um saco de semente e lançar na terra. Quando você vai buscar, 90% não dá fruto. E você começa a perguntar: o que está acontecendo? Prioridades. Deixamos de servir ao Senhor para fazer as nossas vontades. Isso acontece assim, irmãos, ó, sem a gente ver. No momento que eu estou olhando para o meu irmão e falando dele, eu estou fazendo. Quando eu assusto, eu não oro mais. Quando eu assusto, pastor, eu não leio mais a Bíblia. Eu não sei quem não está vindo, mas eu posso dizer por experiência que Deus está me dando durante esses dias. Nós estamos vindo na oração às 7:30 da madrugada. É isso, né? O pastor falou que é 7:30 da madrugada. Deus tem falado muito comigo. Semana passada o Senhor falou o tempo todo conosco sobre restauração, recomeço, alinhamento. E eu falei: Jesus, eu não quero pregar sobre isso não. O Senhor falou: você vai pregar sobre alinhamento, porque eu quero alinhar o meu povo, porque eu quero descer no meio do meu povo e manifestar minha glória. Mas o meu povo precisa estar preparado. Eu preciso encontrar santidade no meio do meu povo, para me descer, manifestar, batizar no Espírito Santo, curar feridos, transbordar o meu poder na vida de você. Eu quero fazer mais uma vez, só que eu quero fazer muito mais. E eu não olhei para a vida de ninguém, eu comecei a olhar para a minha. E o Senhor me deu uma orientação desde o primeiro dia. Vou falar para vocês aqui agora. Era um segredo meu. O Senhor falou comigo assim: eu quero que você ore todos os dias. A primeira coisa que você vai fazer é orar o Pai Nosso. Jesus, por que? Faça. Manda quem pode e obedece quem é inteligente. Eu não sei o que Deus está fazendo com isso, mas Ele mandou, estou fazendo. Eu não sei, talvez alguém aqui, quando eu falei isso na minha casa, eu falei com a minha filha não estou entendendo. Ela: o que, pai? Deus me colocou para mim orar o Pai Nosso todo dia. Ela: Pai do céu, o que foi, minha filha? Eu também. Aleluia, aleluia, alinhamento. Eu não falei nada com a minha filha. Eu fui falar, quando eu falei com ela que eu estava fazendo, eu falei: minha filha, Deus está fazendo um negócio meio estranho. Ela: o que, pai? Deus mandou eu orar todo dia cedo o Pai Nosso. Ela assim: santo Deus, o que foi, minha filha? Deus está fazendo, pai, eu estou fazendo a mesma coisa todo dia. Aleluia.
Alinhamento, irmãos. Deus está nos alinhando e começa, sabe aonde? Na nossa casa. Deus não vai começar na casa do vizinho, começa na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque quando Deus começar a descer, que vai começar a descer daqui de cima para baixo, nunca é de lá para cá, é sempre daqui para lá. Então, se nós estivermos alinhados no Espírito, Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu sempre falo isso: ora para Deus abençoar a vida do seu pastor, porque quando você orar para Deus abençoar ele, Deus vai abençoar ele e vai chegar em você. Você não entendeu o negócio ainda, né? Ora para nós, em nome de Jesus, vigia. Ora para nós, que se Deus abençoar aqui, nós vamos levantar a mão e vai chegar em você, crente, vigia. Se a prova chegar aqui, já sabe. Então diz a Bíblia que, irmãos, que agora o povo se posiciona, Deus começa a falar com eles: tem semeado muito, tem colhido pouco, comeis, olha só isso, comeis, mas não vos farteis. Sabe o que é você se alimentar, se alimentar, se alimentar, se alimentar, se alimentar? Quando você termina, você está com fome? Era isso. Estava alimentando coisas da terra. Não sustenta. Quando o alimento vem do céu, não sustenta. Deus estava falando sobre isso. O alimento que vocês estão se alimentando está se perdendo. Serve para nada. Serve para nada. E assim, só Jesus, né, pastor? Ontem foi mistério, não foi, pastor? Jesus. Ontem eu vi uns crentes no propósito. Só Jesus, irmãos. Os crentes davam. Aleluia. Eu morri de rir. Eu vi os crentes prato de salgadinho. Vinha assim, pastor. Os crentes tudo abaixavam a cabeça e dava glória. O que está acontecendo com esse povo? E ninguém queria comer. Eu falei: misericórdia. Os crentes não queriam comer, irmãos. Propósito, renúncia. Quem quer viver coisas grandes com Deus vai ter que fazer coisas grandes. Quem quer viver o novo com Deus vai ter que fazer coisas novas. Quer viver coisas diferentes com Deus vai ter que fazer coisas diferentes. Crente que não levantava às 3 para orar, está levantando. O estômago ronco, ele está achando que é fome, né? Não, é Deus te chamando. Vem orar, filho. Eu quero te encher da minha presença, da minha glória. A minha glória não te engorda, não pode ficar tranquilo. Está entendendo? Deus está nos chamando, nos desafiando a viver um tempo novo, irmãos. Abrir mão, renunciar ao pecado, renunciar a tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor e nos entregar para viver a glória da segunda casa neste lugar. Onde você for, vai manifestar através da minha vida e através da sua vida a glória da segunda casa. O Espírito do Senhor vai se manifestar em você. Você vai liberar uma palavra que cura, que sara, que transforma e que liberta. Onde houver um doente, você vai orar e Deus vai curar. Onde houver alguém com vício, você vai orar e Deus vai liberar a cura. Deus quer manifestar a glória da segunda casa na minha vida e na sua vida. Onde está o primeiro crente que quer viver isso com Deus? Eu sou o primeiro, eu quero ver o segundo. Aleluia! É isso que Deus tem para nós: adoração, mudança de vida, mudança de atitude, irmãos. Chega de viver de qualquer jeito. Chega de aceitar uma vida medíocre com Deus. Chega de ficar sentado na cadeira e falar assim: o Senhor não me chamou. O Senhor te chamou sim. Deus quer usar você, crente. Para de achar que Deus não quer usar você. Deus quer usar você. Se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque Deus quer usar você. A palavra de Deus, ela não faz curva. Ela vai reto de encontro ao seu coração e ao meu coração. Deus está nos chamando a desafiar uma vida normal para viver uma vida sobrenatural. E o povo começou a entender. Diz a Bíblia que agora o povo, quando houve a liberação para voltar a reconstruir o templo, o povo começou a fazer. Deus está dizendo, o povo começou a trabalhar em prol do reino dele. Quando Deus viu que o povo aceitou o desafio, o Senhor aparece de novo a Ageu. Vai lá, Ageu, fala para eles que eu tenho uma palavra. Eu tenho promessa sobre a vida deles. Eu já fiz no passado, eu não mudei, vou continuar fazendo, mas eu quero fazer coisas novas. O que o Senhor quer fazer, Senhor? Pergunta para eles.
aqueles que já viveram, a glória da primeira casa, vai lá, conversa, fala com eles. Aqueles que já falaram em línguas estranhas, aqueles que já pularam, rodaram num pé só, aqueles que voaram nas asas dos anjos, aqueles que choravam, carregavam um lenço quando estavam na minha casa, uma toalha só, não era só uma toalha, não dava para enxugar tanta lágrima, porque a minha presença era sobre eles, era um transbordada a minha graça, do meu poder, na vida deles. Fala para eles se eles sentem saudade disso. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Você tem saudade desse tempo? Lembra? Quando você sentia a presença do Senhor? Lembra quando você ficava com vontade de sair correndo, andando dentro da igreja? Você se arrepiava, sentia um arrepio santo. O Espírito Santo sentava do seu lado e dizia para você assim: vai, abre a tua boca, quero eu falar através da tua vida. Vai lá, sai do seu lugar agora, vai lá e coloca a mão lá naquele irmão que está lá atrás e fala com ele que o Senhor está curando ele. Lembra disso? Quando você tinha experiências lindas com Deus, sobrenaturais, você estava andando na rua, Deus falava que você atravessa a rua, vai lá naquela loja e fala para ela que Jesus ama ela, fala com ela que eu tenho uma grande obra na vida dela. Lembra quando você vivia isso com Deus? Você não está vivendo mais. Lembra dos moveres de Deus, da glória do Senhor, quando ela manifestava em você. Você não ficava pedindo oração para ninguém, porque Deus fazia em você. Lembra quando você subiu o monte, orava 1 hora, levantava de madrugada na sua casa, levantava, orava 2 horas e não se cansava mais? Hoje você dobra o seu joelho, quando você dobra você não aguenta 5 minutos mais. Deus está te chamando de volta nessa noite. Deus está dizendo: é tempo de restaurar o altar, é tempo de trazer esta noite lenha, é tempo de se queimar na presença do Senhor, crente. É tempo de você sentir aquele quebrantamento que você tinha vontade de chorar. Lembra quando você sentia vontade de chorar? E você não se importava com quem estava do seu lado, você gritava: Deus, eu estou aqui. Ela subriqueia, narasúbia. Deus, eu preciso da tua presença, Senhor. Fala comigo, Deus, me abraça, grita comigo, mas faz alguma coisa, mas não me deixa aqui do jeito que eu estou. Você não aceitava entrar num culto e sair da mesma maneira que você entrou, porque você sabe que existe um Deus que transforma, que sara, que cura e te renova. Lembra disso? Ah, Senhor, como era gostoso quando eu entrava na tua casa e alguém começava a cantar um louvor, eu sentia a tua presença, eu chorava, eu pegava na mão da pessoa que estava do meu lado, que eu nem conhecia, e começava a falar em língua estranha. Quando eu assustava, aquela pessoa estava chorando junto comigo, falando língua estranha também. O Senhor estava batizando pessoas no Espírito, através da minha vida, eu era o instrumento do Senhor. Deus está te dizendo: eu quero de novo. Isso. Quantas vezes nós entramos num culto como esse, preocupado com o amanhã, com as lutas, com as adversidades, e o Senhor está do seu lado, querendo que você dê apenas glória, para Ele te curar, para você sair daqui transformado. Ele está esperando você dar glória, e você fica assim: não, isso é coisa, esse pastor ele é meio doido, eu não estou entendendo o que ele está falando, isso não tem a ver comigo. Não tem. Se o Senhor te trouxe aqui, porque tem a ver com você. Deus não erra. Deus não erra o alvo. Ontem eu saí, pastor Fernando, para comprar um presente para o aniversário de uma irmãzinha, e a minha esposa tinha me dado uma loja. Eu falei: tá bom, vou lá. E eu saí para ir nessa loja. Quando eu estava passando em frente a uma outra loja, o Senhor falou assim: é aqui que você vai entrar. Eu falei assim: mas essa loja aí não é que a irmã deu a ordem lá no comando, não. A irmã tinha dado o comando, irmãos. E a gente, homem, comprar presente para criança, só Deus, né? Eu falei: tá bom, Senhor, o Senhor mandou. Aí eu entrei na loja. Quando eu entrei na loja, a mulher olhou para mim e falou assim: você é crente? Eu falei assim: eita Jesus, começou. Eu falei assim: sou, minha filha. Ela falou assim: graças a Deus que Deus te mandou aqui. Eu falei: por quê, minha filha? Porque sim. Eu falei com Deus que eu queria ouvir a voz dele hoje.
Eu falei assim, que bom, irmã. E a gente começou a conversar, ela começou a falar sobre a vida dela, eu comecei a falar sobre a minha vida, o que Deus tem feito. Ela falou assim, meu Deus, Deus está me respondendo tudo que eu precisava, Deus está me respondendo. A única coisa que eu tive que fazer, sabe o que foi, irmãos? Dar lugar. A única coisa que Deus quer que você faça é isso. Dar lugar. Deixa Deus fazer, você é instrumento dele. É mentira do diabo que você não serve para nada. Isso é mentira dele. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te selou. O Senhor te chamou para liberar uma palavra que cura, que transforma. Quando eu entrei naquele lugar, eu liberei aquela palavra, aquela mulher começou a chorar e Deus começou a falar com ela. Foi um mover de Deus naquele lugar. Eu não tinha planejado nada. Eu saí para comprar um presente. Deus falou assim, você vai fazer algo, pai, dá lugar. Deixe que a glória da segunda casa se manifeste através da sua vida. Você é um instrumento de Deus. Deus está desafiando você agora a fazer uma renúncia. Quer você viver os tempos de outrora? Fala para Deus aí onde você está. Senhor, eu quero que a glória da segunda casa se manifeste através de mim, Pai. Sabe por quê, Deus? Porque eu quero ver meu pai salvo. Eu quero ver a minha esposa salva na tua presença. Eu quero ver meu marido salvo. Então eu preciso ajustar, alinhar a minha vida para que o Senhor se manifeste através de mim. Eu preciso ser testemunho para aqueles que olham para mim e veem em mim a tua presença. É noite de restauração. Para Deus nos restaurar, irmãos, Ele tem que ir lá na nossa ferida. Algumas feridas na nossa vida, elas precisam ser expostas. Há 2 semanas atrás o pastor Fernando falou sobre isso. Sobre feridas que você tem, que elas estão curadas externamente, mas por dentro elas ainda têm vida. Deus nessa noite está querendo curar essa ferida. Deus quer entrar nessas feridas, um lugar onde ninguém pode ir. Lembra de Naamã? O problema de Naamã era a lepra. Que as pessoas iam? Não, nunca foi. Para Deus nunca foi. As pessoas nem sabiam que ele tinha lepra. Quem sabia, quem estava dentro da casa dele. Mas num belo dia o Senhor falou com ele, Naamã, para mim mudar a sua história, eu vou ter que expor a sua ferida. As pessoas vão ter que ver a sua ferida. Mas sabe de uma coisa, que quando eu curar a sua ferida por fora, por dentro eu já fiz a obra. Quando Deus fala com Naamã, Naamã vai mergulhar, e Naamã, na hora ele não quer, e o Senhor vai trabalhar, vai mergulhar, e ele não quer. Aí ele ouve uma palavra, se fosse mandado você mergulhar na piscina do Filadélfia, você iria. Por que tu não quer mergulhar lá na água suja? É lá que está o segredo de Deus com você. Onde ninguém menos espera, o lugar que Deus vai fazer o milagre na sua vida. E Naamã agora ele vai ser curado. Sabe quando Naamã é curado? Não é quando ele mergulha. Naamã é curado quando ele aceita o desafio de ir. A ferida exposta, Deus curou para as pessoas verem. Mas a cura que Naamã precisava, Deus fez quando Naamã falou sim. Quando Naamã fala assim, eu vou mergulhar, o céu desceu e curou ele por dentro. Porque se ele não tivesse curado por dentro, ele não iria. Agora quando Deus expõe, pastor Fernando, a ferida de Naamã para todo mundo ver, Naamã não está nem aí. Ele já estava curado do orgulho dele. Está entendendo? Às vezes você se preocupa demais com o que as pessoas estão vendo externamente. E o seu maior problema não é o que as pessoas veem externamente, é a alma. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para curar a sua alma. Existem feridas que você carrega, traumas do passado, palavras que você recebeu, palavra de maldição. Disseram que você não vai dar certo, disseram que você não vai dar o que presta. Quantos já ouviu isso dentro de casa? Não foi fora.
você não vai dar certo, você não tem futuro, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Liberar uma palavra que você não vai ser feliz, e essa palavra continua sobre você, mas o Senhor nessa noite me trouxe aqui para te dizer: eu estou restaurando a sua essência, eu estou restaurando a essência da adoração. Serás tu liberto nessa noite, serás tu curada nessa noite, e tu vais me adorar, tu vais receber a glória da segunda casa sobre a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Coloca-se de pé. E aí, o Senhor quer nos levar a um novo patamar espiritual. E para isso você não precisa ter conhecimento, não. Só precisa dizer sim. Toda vez que Jesus aproximava de alguém, a pessoa precisava que a pessoa liberasse o sim dele. Tu quer ser curado? Sim. Quer ser restaurado? Sim. Quer voltar a enxergar? Sim. Todas as pessoas que precisaram de receber algo novo da parte de Cristo, eles disseram sim. E nessa noite o Senhor está te perguntando: qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada? Feche seus olhos, fale com Ele agora. Deus, eu quero receber a glória da segunda casa nessa área da minha vida. Quero ser curado dos meus traumas, tudo que eu tenho carregado durante esses anos, palavras que foram liberadas sobre mim. Eu preciso ser restaurado nesta noite. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Deus não trouxe você aqui para te curar amanhã não, irmão. Esquece isso, é hoje. Eu poderia muito bem te chamar aqui à frente, sim. E talvez você poderia lutar com você mesmo e falar assim: não, eu não vou, porque eu não quero que as pessoas vejam, eu não quero que a minha ferida seja exposta. Deus não está preocupado com a ferida que as pessoas estão vendo. Deus, Ele quer curar a sua alma nesta noite. Deus quer trazer de volta a adoração no seu coração. Deus quer que você sinta a presença dEle, sabe? Deus não quer você chorando mais pela madrugada, por rejeição. Eu fui rejeitado, eu recebi uma palavra que até hoje me acompanha, desde criança. Eu já fui rejeitado pelo meu pai, fui rejeitado pela minha mãe. Esses dias eu orei para uma pessoa que foi rejeitada pela mãe, e depois que foi rejeitada pela mãe, foi abusada pelo irmão, e estava se perguntando: como é que eu faço agora com a minha vida? Eu falei assim: calma, Jesus está chegando aí com cura. Esse Jesus que está aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui para te restaurar a sua alegria. Ele não quer que você saia daqui como você chegou, não. Não, esse não é o plano. O plano de Deus é a adoração. Volte nesta noite à adoração. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Você vai profetizar uma nova história sobre a sua vida. É você, a unção está com você. Quando o profeta chegou na casa da viúva, a viúva achou que o profeta ia entrar dentro da casa dela, ia lá orar e fazer o milagre. Não, ele falou: senta você para dentro da sua casa, tranca a porta, você e seus filhos. E o que você vai fazer? O que eu vou fazer, profeta? Tu vai pegar a vasilha e você vai encher os baldes de azeite. Sabe o que Deus estava dizendo para ela? O milagre já está na sua mão, o milagre já está na sua casa. É você que vai profetizar sobre a sua vida nessa noite um tempo novo. É você que vai profetizar restauração sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo. Você vai repreender toda a maldição que foi lançada sobre a sua vida. Nessa noite, o Senhor está nos trazendo de volta, regressando ao tempo de adoração. Aleluia.